Aqui é Walter Pozzo, do canal Jornada pela Liberdade, para falar um pouco de liberdade de pensamento e falar como as pessoas abrem mão voluntariamente da sua liberdade de opinião e sua liberdade de pensamento em nome de outras pessoas, ou citam outras pessoas, e muitas vezes citam artistas ou músicos, e é interessante ver porque artistas e músicos muitas vezes eles começam suas carreiras muito cedo, então não tem tempo para fazer um segundo grau corretamente, a ler livros extras, né? Ter contato com novas fontes de conhecimento, né? Muitos deles não têm terceiro grau, não são formados em nada, focam na carreira. Então, quer dizer, o conhecimento que eles têm é, no geral, bastante superficial, né? Entendeu? Com muito pouca dedicação ao estudo, mesmo o estudo formal. Então, é difícil. Se não põe também um tempo sobre isso, não tem um tutor ou alguém que ensine ou dê uns caminhos ou cite algumas teorias interessantes, alguns livros bons, ou explique alguns livros, né, ou algumas ideias. Então, o que você vai esperar de uma pessoa de pouca qualificação, pouco estudo, né, pouco conhecimento, pouca leitura, é a repetição de ideias que já ouviram, né, entendeu? Então, mas é interessante, a motivação para esse vídeo é uma amiga com mestrado e doutorado e mais de 20 anos de experiência na área que atua, né? Citando um artista, cantor jovem de 22 anos, né? E a opinião dele sobre Banco Central, sobre política econômica, sobre o governo passado, presente, entendeu? Sobre teorias sociais. Cara, eu achei interessante porque ela sabe muito mais do que o artista que ela citou, e se via que a avaliação dele é extremamente superficial. Mas ela abriu mão da liberdade dela em nome de citar, né, como uma fonte fidedigna. E é muito interessante como artistas, como celebridades, viram fonte de verdades absolutas, né? Entende? É muito estranho isso. E como as pessoas pensam e propagam isso. Eu acho que tem muito a ver com as empresas que empregam esses artistas, como eles divulgam essas pessoas e põem eles na mídia, né? Entendeu? Como propagadores de uma ideia ou de uma ideologia, quando na verdade eles não têm nem assim o conhecimento, ou não conhecem várias ideologias para dizer, oh, essa aqui é melhor ou aquela é pior. E eu vejo o lado dos artistas em si, porque no Brasil, como a produção artística é praticamente monopolizada por uma empresa, se você quer ser artista ou cantor, você tem que estar conectado a essa determinada empresa. Eles assumem esse papel, né? Entende? Então você vê o cara não tem a experiência, né? E fala sobre um assunto como se soubesse muito, e as pessoas compram essa ideia. E é interessante ver como pessoas de alto nível compram essa ideia de uma forma tão fácil. Um outro exemplo é uma artista que mora na Barra da Tijuca, né? No período da Dilma, falava bastante sobre preservação da natureza, sobre a degradação da Amazônia, algo bem longe, né, dela, entendeu? Que ela não pode atuar, ela só pode falar sobre isso, né? Porque a devastação e outras coisas assim, né? Entende? E na verdade a gente sabe que na Barra da Tijuca você tem esses condomínios de luxo, todos eles não têm tratamento de resíduo e jogam
seu esgoto diretamente no mar, e por isso que a Barra da Tijuca muitas vezes está imprópria para o banho, entende? Então é interessante ver como a pessoa se preocupa com a Amazônia e não age no seu próprio condomínio para que ele seja menos poluidor e mais protetor do meio ambiente, né? É porque ali ela tem que agir, né? Não é só falar, ela tem que se expor junto com os vizinhos, com os condomínios, né? Pôr dinheiro dela para fazer uma estação de tratamento. Isso não acontece, né? Entendeu? É mais fácil culpar os fazendeiros, os índios, o governo, uma coisa bem distante, né? Greta Thunberg, né? Olha a devastação das girafas na Amazônia. Não, entende? Então você vê que não tem fundamento. Então essa é um pouco a ideia, olha, não delegue para outros a sua liberdade de pensamento, né? Não assuma ideias prontas, porque muitas dessas ideias não são verdade, não são reais, entende? Ainda mais se você delega para uma pessoa que chega a ser, por falar, é preguiça mental, né? Você passar para uma pessoa que tem muito pouco conhecimento para te representar, ou para você dizer, oh, não, é nisso aqui que eu acredito, olha, nas girafas da Amazônia. Não, gente, pensar é interessante, vai te fazer tão bem, entende? Você não precisa comprar briga com todos, mas você deve para o mundo que você tenha uma opinião sólida sobre algo e não repita o que os outros falam. Ainda mais repetir coisas que outros sem classificação, sem conhecimento sobre o assunto falam. Isso aí você está prejudicando o mundo se você repete o que o Fiuk fala, né? O que a artista X fala, eu esqueci o nome dela, o nome de uma fruta aí. Não, né? Não, cara, é sua obrigação com a humanidade, com seus filhos e netos, e com a ecologia, e com tudo, que você tenha a sua opinião, e que a sua opinião seja certa, e que quem mora num condomínio na Barra da Tijuca, ele tem responsabilidade sim sobre seus dejetos, entende? E assim por diante, né? Quem tem um jatinho e vai fazer show de jatinho, que ele tem responsabilidade sim sobre as coisas, e devia resolver os seus problemas primeiro, né? Entende? Ou diferente disso, também não estou dizendo que pensem, não é o que eu falo, é o que, né, leiam, entendam. Pode ser que sim, pode ser que o papel da Greta ou de um artista seja importante, eu não sei, eu só consigo avaliar até um certo ponto. Gasto um tempo sobre isso, leio um pouco, vejo um pouco sobre isso, mas peço que vocês não repitam o que ouvem, né? Que vocês ouçam e que isso sirva de inspiração para você buscar as suas próprias informações, mas é sua responsabilidade pessoal, cara, com o mundo, que você tenha uma opinião e que a opinião seja o mais embasada possível, e não repetindo, ainda mais com fontes de baixa qualidade. Tem uma iniciativa que eu vi uma vez, né? Uma grande empresa de bebidas e cerveja, a maior empresa de cerveja do Brasil, fez uma iniciativa para reciclagem de latas, né? Entendeu? E fez uma divulgação enorme sobre a reciclagem de latas, e uma instituição que recebeu então ela comprava as latas de alumínio que essa instituição conseguiu arrecadar, e fez algo enorme, né, sobre isso, né? Foi uma campanha fantástica, e no final ela arrecadou 7 ou 17 toneladas de latas. Sabe o que é 7 ou 17 toneladas de latas? 2, 3 pallets de latas amassadas.
para o nível de campanha nacional que ela fez e a divulgação que ela fez, isso aí é o que chamam de greenwash, né? Você fingir que você é verde, né? Entende? E usar uma... com certeza eles gastaram mais na divulgação e na campanha do que no próprio a doação que foi feita à instituição que coletou as latas. Então, cara, precisa ter isso, né? Ah, para quem olha assim, nossa, a empresona fulana, nossa, como ela é preocupada com o meio ambiente. Será? Né? Será? Pode ser, mas não nessa iniciativa específica, não, né? E assim vai, né? Entendeu? O Rick Gervais, uma vez, foi fantástico, numa cerimônia, eu peço que olhem isso, né? Ele foi o host numa cerimônia de entrega do Oscar, cara. Ele falou assim, cara, vocês são uns hipócritas. Para os artistas que estavam lá, fantástico o que ele falou. Vocês mal têm segundo grau, vocês estudaram 4, 5 anos e estão aqui, né, falando sobre os problemas da humanidade, né? Quem são vocês? Né? Entende? É isso. Analise bem quem são, né? Entendeu? É estranho, né? Ah, você estudou as diversas teorias econômicas ou você estudou uma ou outra? A primeira que normalmente a pessoa tem contato quando tem 15, 16 anos é a teoria socialista ou comunista. E muitas vezes as pessoas param nela, entendeu? E as pessoas mais inteligentes elas vão passando para outras, né? E vendo outras coisas e montando um quadro mais colorido, né? Entende? Não que a teoria socialista não possa ter coisas boas, mas tem coisas ruins também. Mas se você só para nela, cara, você só vê aquilo, né? Entendeu? E tem um discursinho social interessante. Muito bem. Um grande abraço. Não deleguem a sua... É tão difícil ter liberdade de pensamento, poder falar o que você quer, sem amarras econômicas, sem temer por represárias econômicas. E depois que você consegue esse nível, você delegar essa capacidade de pensamento para outros, isso não faz o menor sentido. Um grande abraço e até a próxima.